Tenho uma vida calma e sossegada. Já faz um bom tempo que eu tenho praticado isso na minha vida. Eu tenho buscado e eu tenho visto que isso foi uma das coisas, das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Quando eu decidi focar em mim, exclusivamente em mim, cortar algumas relações tóxicas que não estavam me fazendo bem, pessoas que se aproximavam apenas para poder pedir dinheiro, outras pessoas que só traziam um problema. Eu conheço pessoas próximas que vivem endividadas, vivem no meio de fofoca, vivem no meio da bebedeira, vive sempre cheio de problemas. Tem gente que já acorda com problema, porque assim que acorda, alguém bate no portão com alguma fofoca, com alguma coisa que ela disse, ou uma outra pessoa disse, e já é de mais cedo mandando mensagem para fulano, para cicrano, para tentar resolver problemas, para poder tentar amenizar alguma coisa, e era só problema, só fofoca. Muitas das vezes, depois que aquilo dali passava, a pessoa ela estava com aquela mesma pessoa que tinha criado um rebuliço na vida dela. E estava sempre naquela roda, sempre no meio daquela parada que só fazia mal para ela. E ela não conseguia cortar aquele laço, não conseguia cortar aquilo mesmo, sabendo que futuramente aquela pessoa poderia trazer um grande problema para ela. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: para você ter uma vida calma, uma vida sossegada, você vai precisar cortar laço com pessoas, se afastar mesmo. Se afastar. Tem algumas pessoas que você vai até parar de falar, tem outras pessoas não, você apenas vai se afastar, vai parar de conversar, apenas vai trocar algumas palavras como um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, poucas palavras. Seja uma pessoa de poucas palavras com algumas pessoas, se afastando e focando no essencial. Tem algumas pessoas que você precisa parar de colocar dentro da sua casa. Tem pessoas que criam uma turbulência, algo negativo que entra na tua casa. Tu já reparou que tem algumas que você está vivendo a tua vida sossegada? Às vezes você é casado, você tem a sua família, está tudo em paz, e uma pessoa que você coloca dentro da sua casa parece que traz uma aura tão negativa que acaba destruindo o seu lar. E você que é solteiro também, pessoas que você coloca na sua vida. Enquanto você está em paz, enquanto você está tranquilo, a pessoa ela entra, a pessoa ela faz uma zona, destrói tudo, depois mete o pé e você fica mal pra caramba. Tem pessoas que estavam juntando dinheiro, estavam investindo em alguma coisa, estavam investindo num carrinho, numa moto, num terreno, mas se envolveu com algumas pessoas erradas, fez com que ele voltasse a estaca zero. E voltar a estaca zero não é ruim, desde que você não faça isso diversas vezes, a ponto de os anos passarem e você perceber que você está perdendo tempo. Eu sou sozinho. As coisas que eu faço sozinho. Coloco poucas pessoas na minha vida, seleciono, lógico, mas lógico que a gente nem sabe quem são as outras pessoas. Às vezes a pessoa pode aparentar uma coisa e ser outra. Por isso que eu falo, peça muito discernimento a Deus. Deus, me dê discernimento para entender o bem e o mal, para discernir as pessoas e o que realmente elas estão tramando, o que realmente elas querem e por que elas estão se aproximando. Se é pro bem, se é pro mal. E eu entendi isso algumas vezes, de se afastar de ambientes, se afastar de pessoas, pessoas que se afastaram de mim, e eu percebi que aquilo dali foi a melhor coisa que aconteceu. Que hoje em dia eu consigo focar exclusivamente nas coisas que eu quero fazer, trabalhando, juntando meu dinheiro. Pô, quando você tem dinheiro guardado, quando você tem dinheiro investido, quando você está focando em você, a tua mente é outra. E quando você começar a fazer isso também, cara, comece a trabalhar e juntar um dinheiro, comece a investir um dinheiro, comece a comprar as suas coisinhas, mas sempre ter um dinheiro ali. E não comente com ninguém que você está com dinheiro investido, não precisa dizer para ninguém. Eu digo para vocês aqui, porque eu quero que isso chegue longe, eu quero que isso venha estar impactando algumas outras pessoas que têm pensamentos diferentes do meu, mas que podem se alinhar e mudar a sua vida financeiramente, pessoas que estão quebradas, que estão endividadas, pessoas que estão comprando compulsivamente para poder
agradar outras pessoas ou agradar a si mesmo ou aparentar algo que ela não é. Mas comece a mudar a sua vida. Não precisa contar para ninguém, cara. Ninguém no trabalho precisa saber que você está trabalhando, juntando um dinheiro, que você está mudando de vida, não. Seja o bobo, seja o bobo na cabeça de outras pessoas, mas o inteligente na sua própria cabeça. O diferencial dentro de si. Tem algumas pessoas que já chegaram para mim e falavam, Rafael, eu não sabia que você era desse jeito. Porque eu aparentava uma coisa, não aparentava ser o que eu era, porque eu nunca, muitas das vezes, eu não gostava. E ela fala, pô, eu achava que você era mais bobo, algo diferente, mas você é bem centrado em algumas coisas. E eu sou mesmo. Porque a vida, ela é muito ampla, mas ela também pode se fechar. Eu decidi me fechar por algumas coisas e ampliar outras coisas na minha vida. Lógico que eu não quero entrar em todos os detalhes aqui para não fugir muito do vídeo que eu quero estar dizendo para vocês, mas o foco aqui é, cara, faça suas paradas. Faça uma caminhada, faça uma corrida, faça isso sozinho, curte a sua família, curte os seus filhos, curte a sua casa, invista na sua casa para poder ficar mais na sua casa em vez de ficar na casa de outras pessoas. Acrescente pessoas, amigos que realmente vale a pena dentro da sua casa. Não coloque qualquer pessoa. Também não para de ficar visitando casas de outras pessoas todo dia, todo final de semana. Não. Foque em você. Se você é solteiro, foque em você. Estudar, comprar suas paradas e viver em paz, cara. Uma vida calma, uma vida simples e sossegada é a melhor coisa que você pode fazer. Uma vida minimalista, uma vida. Pô, meu irmão. Eu acredito que a minha vida tá muito sossegada. Eu quero manter ela desse jeito. Não quero bagunçar nada, meu irmão. Eu quero apenas viver da melhor forma possível. Lógico, crescer cada vez mais financeiramente, porque esse é o meu objetivo. Eu quero ter mais dinheiro. Se eu puder ser rico, eu vou querer alcançar a riqueza. Não para querer mostrar, mas para poder ter mais tranquilidade de ter as coisas que eu quero realmente na minha cabeça, que eu sei que é impossível no momento, mas futuramente pode ser possível. Assim como coisas que eram impossíveis, agora que eu tenho dinheiro guardado, percebi que é possível, mas são etapas. E não tem como pular certas etapas. Você apenas tem que seguir o trajeto, o caminho que está ali. É o simples, o básico. Feijão com arroz. Isso que eu queria estar falando com vocês, meu amigo e minha amiga que está me assistindo. Procure ter uma vida mais calma, cortando algumas relações.